Bom, pessoal, é o seguinte. Hoje a gente está aqui para dividir um pouquinho do nosso processo de criação do espetáculo Truques, Trapaças e Tramóias. Essa ideia surgiu aproximadamente uns 2 anos atrás, quando a gente resolveu convidar o diretor Fernando Sampaio para dirigir um projeto nosso. A gente se conheceu 10 anos atrás num curso de humor na cidade de São Paulo. E a gente já vinha com o desejo de trabalhar junto há muito tempo. E aí surgiu a ideia de montar esse espetáculo inédito com a direção do Fernandinho Sampaio. Você quer ou não quer a sua mão de volta? Então vamos fazer o seguinte. O senhor coloca sua mãozinha na tapetinha. Coloca a mãozinha aí atrás. Isso. Então, e o processo de criação do espetáculo foi muito bacana porque a gente começou a testar muitas cenas que não entraram no espetáculo para começar a escrever isso. É o Giló, que eu faço, Thiago Altralha, vinha de vontades, uma pesquisa. Tem uma diferença entre vocês dois, que o Giba, ele é descaradamente o truqueiro. E o Thiago, ele ainda tenta se enquadrar na coisa do artista de rua, do funcionário, até do funcionário, né? Porque a gente trata disso, né? Do cara que quer ser CLT, do cara que quer ser funcionário, ele quer ter um emprego, né? Ele não quer ter trabalho, mas ele quer ter um emprego, né? Ele já tentou a vida de artista, não deu certo e ele partiu para outra, né? E aí, quando eles se encontram nessa primeira cena, o personagem apresenta uma cidade fictícia que se chama Vivoru e eles ficam com esse desejo de ir para lá. A Tralha vai querer descobrir onde é esse lugar que o Giló falou, que a gente fica na dúvida se existe ou não existe no espetáculo. E o Tralha vai atrás do Giló e ele vai querer saber e ele quer tentar descobrir e pergunta pro Giló e tenta na amizade, tenta na raiva. Se a minha cabeça resolver sair de vez do meu corpo, o que é que eu vou fazer? E a gente conversando, a gente viu como poderia usar um truque de mágica, que é de circo também, nesse espetáculo. Além de outras mágicas que foram aparecendo durante o espetáculo. Tem o caso do jornal rasgado e reconstituído, que eu, no começo, no meu prólogo, chego com o jornal, rasgo ele, deixo no chão, e o Thiago, na hora que ele entra, ele reconstitui esse jornal. O Gabriel, ele no espetáculo, a gente foi sentindo a necessidade de resolver coisas. E daí, putz, mano, a gente tem o Gabriel ali que tá só no som ali e tá resolvendo uma coisa ou outra. Meu, por que o Gabriel não entra nessa? Quero ver. Eu vou pegar suas tripas, enrolar na sua cabeça e fazer um turbante. Esses números, eles aproximam muito a plateia, porque ele vale desde a criança até o adulto que leva a criança. Então, o interessante do espetáculo é isso, que o adulto que leva a criança para assistir se diverte tanto quanto a própria criança. Então, depois de estudar muito, né, eu e o Thiago, o Giba também participando, mas usando as técnicas que eu e o Thiago desenvolvemos de mágica. O Fernando tentando boicotar todas as nossas técnicas, tentando ver todas as falhas que a gente tinha. E a gente mesmo assim ainda fazendo telepsinese e tudo mais. Isso foi fundamental, né? O Fernando tentando boicotar a gente na direção foi fundamental para a gente desenvolver um método de adivinhação totalmente sem falhas, né? O espetáculo ele tem muitas cenas, ele tem muita mágica. E a nossa maior preocupação era fazer com que a história tivesse a necessidade desses números todos acontecerem, né? E aí o Fernando também trouxe a proposta de ensaios abertos para a gente descobrir se tudo isso estava coerente. Isso para a gente foi crucial. Total. Sim, as problematizações que ele traziam das cenas que estavam se fechando ainda, fazer uma cena crescer muito quando a gente conseguir entender o que ele estava dizendo, pra gente poder ganhar mais no espetáculo mesmo. Putz, isso não funciona, isso funciona, mas por que isso e tudo mais? E trabalhar com o Fernando é um presente, né? Sim, definitivamente. Inclusive, tentando retirar piadas que tivessem o mínimo de tom preconceituoso, sabe? Né? E a gente tem uma ideia de sempre tentar passar uma mensagem que faça as pessoas refletirem.
a gente não quer dar nada pronto. A gente tenta fazer com que as pessoas vão para casa elas mesmas se questionando. Ele estava certo ou ele estava errado? Isso é bom ou isso é mal? A gente não bate o martelo em nada disso. Uma coisa interessante, a gente bebe nos clássicos do circo, mas tentando criar a nossa dramaturgia nos dias de hoje, com muita referência do que já foi produzido antes, mas tentando realmente fazer isso. Infelizmente, antigamente, as piadas mais fortes, elas eram preconceituosas. E como a gente trazer isso hoje em dia sem isso? E como criar essa piada nova? Como fazer a pessoa rir de outra coisa? Eu quero você, vai lá, ó. Não, é muito complicado. Vai. Tá bom. Vai, bonitinho, vai. É isso aí, galera. Valeu, obrigado. E até uma próxima aí, assim que acabar, passarmos dessa fase que estamos vivendo, a gente se encontra pessoalmente aí pelos teatros da vida. Malandro é malandro, mané diz aí. Pode escrever que é.